de Jesus esteja com todos nós. Hoje eu trouxe um tema que é sobre a culpa. Então eu busquei esse tema e escolhi a mensagem inicial que falava sobre dever, né? Porque o dever ele está intimamente relacionado com a culpa. Aí nós vamos pensar primeiro, né? O que é a culpa? É quando nós nos afastamos dessa consciência de dever, tá? Então essa é, vamos dizer assim, a explicação sobre culpa. É quando nós nos afastamos dessa consciência do dever. E aí, então, e o que é o dever? Ele deu uma explanada sobre o que é o dever, mas o que é o dever? O dever é exatamente aquilo que está na nossa consciência, tá? Não é aquele dever de trabalho, dever, né, do nosso dia a dia, não é esse. É da essência divina. É o dever do amor, o dever do perdão, né? É todos esses deveres que estão lá na nossa consciência, né, como espíritos e não essas coisas materiais. Então ela é muito mais profundo esse estado de dever que nós estamos buscando. E quando nós então, né, nos afastamos desse dever que nós temos internalizados em nós, aí vem exatamente esse processo de culpa. E esse processo de culpa, ele vai trazer muitas consequências na nossa vida. E eu vou trazer então um texto que é do livro Pensamento e Vida, né, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, e ele fala sobre culpa, que é o capítulo 22, tá? E nós vamos trabalhar exatamente porque ele vai falar da culpa, né, bem nesse âmbito mais mental mesmo, daquilo como espírito que nós acabamos trazendo para a nossa vida e nos prejudica tanto assim. E que a gente já sabe, dentro da psicologia, a gente sabe, né? As pessoas já sabem que a culpa ela é algo terrível, né? E que faz muito mal para nós. Mas quando a gente vai estudar dentro, né, do espiritismo, a gente vê que é muito além disso, tá? Muito além mesmo. Por quê, tá? Então eu vou começar a ler para que vocês possam entender um pouco, tá? Então eu vou lendo só alguns trechos, porque ele é um texto um pouquinho mais longo, tá? E aí eu vou explicando para que vocês possam entender como que, né, nesse livro é colocado a culpa. Então, quando fugimos ao dever, precipitamos-nos no sentimento de culpa, no qual se origina o remorso. Então nós estamos lá, tá? Primeiro, nós fugimos do nosso dever quando a gente faz algo ou deixa de fazer, porque não é somente quando a gente faz algo de errado para o outro que vem a culpa, tá? Ela vem também porque nós temos internalizado lá de que aquilo, qual é o comportamento correto. Então, quando nós deixamos de fazer o bem, nós também se sentimos culpados, porque isso está lá, né? Então, nós sabemos que amar o próximo, né, ou a caridade, o perdoar. Então, quando nós não conseguimos fazer isso, nós nos precipitamos no remorso. Então, é o primeiro sentimento. Com a culpa, ele vem o remorso, com múltiplas manifestações, impondo-nos brechas de sombra aos tecidos sutis da alma. Então nós temos, né, quando nós sentimos culpa, nós temos o nosso perispírito e ele vai colocar brechas em nós, tá? Na nossa alma. Então são brechas que vão trazer consequências para as nossas vidas, que vai colocar. E aí vem, através dessas brechas do remorso, vem o arrependimento, tá? Então nós vamos pensar lá no livro Céu e Inferno, ele vai trazer
tá? Quais são os processos de reparação, vamos dizer assim, de a gente conseguir nos refazer de coisas que não estão boas na nossa vida. Então, como que é esse processo? E ele vai colocar que são 3 processos que nós precisamos ter. O primeiro é o arrependimento, tá? Então, é ter consciência daquilo que nós erramos ou deixamos de fazer, mas não deixa de ser um erro, né? Então, ter essa consciência de que nós nos desviamos do dever. Então, vem o arrependimento. Depois do arrependimento, lá no Céu e Inferno vai colocar que é arrependimento, expiação, tá? E reparação. AER, tá? Então, pra gente mais didático ali, tá? Então, aí depois do arrependimento vem a expiação. E o que é a expiação? É você, então, percebendo o seu erro, você vai sofrer algo, tá? Você vai sofrer para algo que tem a ver com aquela relação, com aquilo que você fez, né? Então, vem esse sofrimento para que você expie aquela falta, tá? E muitas religiões, então, vão colocar, então, como castigo, né? De Deus. E o Espiritismo, ele coloca que não é castigo, tá? Porque Deus, ele nos ama incondicionalmente. Ele nos ama independente do que façamos. Ele nos ama com os nossos erros, com as nossas, né, qualidades, com tudo ele nos ama. Só que quando nós, né, erramos nos nossos comportamentos, a gente não consegue sentir esse amor de Deus. Então, essa é a diferença. Então, quando nós temos a expiação, e que daí também muitas religiões acham, então, é só a punição, pronto, acabou. Então, você está redimido de toda a culpa que você carrega, né? Através da punição, ou de rezar, ou, né, de fazer as coisas, através da expiação. E o Espiritismo, ele vem trazer que não, que precisa da reparação. Sem a reparação, não se fecha o ciclo de purificação em relação àquilo que nós erramos. Então, nós precisamos se arrepender, nós precisamos expiar e nós precisamos, então, da reparação. E o que é a reparação? É pagar, né, ou fazer algo de forma diferente a quem nós erramos. Para aquelas pessoas que nós erramos, nós vamos reparar. E aí muitas pessoas perguntam, mas precisa da expiação para que a gente precisa desse sofrimento, né? Para que a gente possa, precisa dessas 3 fases, não pode, né, não ter a expiação? Pode, tá? Pode não ter a expiação. Quando que não precisa da expiação? Quando nós reparamos antes de ter consequências para outra pessoa. Então, quando nós reparamos rápido o nosso erro. Aí nós vamos perguntar, e quando que nós reparamos rápido o nosso erro? Poucas vezes, né? Então, assim, aí existe a reparação sem a expiação. Quando existe a consequência dos nossos atos em prejuízo a outros, precisa da expiação, do sofrimento. E aí nós vamos pensar assim, o sofrimento, ele serve para quê? Ele serve para nos alertar do caminho errado que nós estamos indo. Então, a culpa, que é o que nós estamos trabalhando hoje, ele vem exatamente para nos mostrar como se fosse um benefício de Deus para nós, tá? Não é uma punição. Ele, na verdade, ele tem tanto amor por nós que ele faz exatamente que nós sintamos o sofrimento, tá? Para que nos mostre que nós estamos no caminho errado.
para que nós não nos precipitemos em decaída e que nós não pioremos ainda mais, para que a gente não sofra ainda mais as consequências daquilo que nós estamos fazendo. Vamos colocar um exemplo em relação ao nosso corpo, para que a gente possa entender. Cada célula do nosso corpo, ele tem uma função específica, tá? Então, se uma célula, ela começa a funcionar de forma desconexa ali, tá? Ela vai trazendo momentaneamente naquela região ali e depois vai, e os outros órgãos, eles também vai entrando em colapso. Não é assim que aparecem as doenças, tá? Então, o corpo é uma máquina, tudo funciona adequadamente. Então, cada célula do nosso corpo, ela tem sua própria função. Então, nós também temos essa função como espírito. Nós temos a função e o dever, né, de evoluir. Quando nós não evoluímos ou quando nós erramos, nós estamos, essa conexão, essa máquina, ela não está funcionando adequadamente. E aí, Emmanuel, ele vai até colocar que nós somos, tá? Quando nós começamos vamos dizer assim, a fugir desse dever, nós começamos, então, nossa mente começa a adoecer. Quando nós começamos a adoecer, o nosso lar começa a adoecer também, porque é algo que é o indivíduo, né, a família e a sociedade. E quando a família adoece, também vai para a sociedade. E aí a gente vai pensar, como assim? Por que se nós adoecemos, então a nossa família, o nosso lar vai adoecer? Vamos colocar uma pessoa nervosa, tá? Irritada, porque isso também, quando nós sentimos a culpa, tá? Nós vamos ser pessoas mais raivosas, tá? Então ele vai colocar aqui, nós começamos a colocar mágoas em relação às outras pessoas, a ficar mais irritadas, e isso tudo é consequência dessa culpa. E aí, pensando dessa forma, dentro de uma família, nós não vamos adoecendo toda a família também? Com o nosso nervosismo, com o nosso pensamento negativo, né? Com as formas que nós pensamos. E aí vamos ampliar, né? Em todos os lugares que nós estamos, no nosso trabalho, né? Dentro da religião, em qualquer lugar, nas nossas amizades, nós não vamos interferir também em todas elas. E aí e se uma dessas nós vamos adoecendo e vai tendo consequências, e nós vamos nos responsabilizando por tudo o que nós estamos fazendo. Então, a culpa, né, quando a gente carrega e a gente vai pagar, né, os nossos erros ali através da expiação, escolhendo a expiação e nos refazendo naquele erro para que a gente possa depois conseguir reparar. Quando a gente está nisso, nós temos que pensar que amplia muito quando nós paramos de pensar somente em nós. Quando nós pensamos nas consequências dos nossos atos na família e quando nós pensamos nas consequências dos nossos atos, de quem nós somos na sociedade. Porque nós somos exemplos também, né? Então, e se eu vou destruindo em todos os lugares que eu estou, né, o perispírito das outras pessoas, os pensamentos das outras pessoas, olha quanta responsabilidade eu tenho. Por quê? Quando eu carrego culpa, tá? Então aqui ele vai colocar também que quando eu carrego culpa, eu sintonizo, tá? Então eu entrei aqui, eu tenho esse complexo de culpa em mim, tá? Eu sintonizo mentalmente, espiritualmente, com todos os encarnados que estão aqui com o sentimento de culpa também. E com todos os desencarnados também.
E aí, essa influência, tá? Vai cada vez piorando ainda mais, tá? E aí ele até coloca que começa essas sensações, porque eu começo a sentir de todos que estão aqui, porque tá ali, no meu ser é isso, e isso começa a sentir desânimo, angústia e desespero, tá? São os sintomas através da culpa que eu sintonizo com os outros encarnados ou desencarnados que estão aqui. Então, ele acaba sendo um circuito o tempo todo. Eu transmito para as outras pessoas o que eu estou sentindo e as outras pessoas também transmitem para mim o que elas estão sentindo. E aí, pode ver, às vezes quando nós sentimos raiva, às vezes assim é um sentimento, para ser um sentimento pequeno e aquilo se transforma em algo imenso. Por quê que aquilo se transformou em algo imenso? Ou uma culpa que seria algo minúsculo para sentir e nós sentimos uma culpa imensa. É porque nós sintonizamos com todas essas mentes que estão aqui, tá? E aí, e o arrependimento, incessantemente fortalecidos pelos reflexos de nossa lembrança amarga, nós ficamos pensando no nosso erro, ou naquilo que deixamos de fazer, deixamos de falar, deixamos de fazer, deixamos um monte de coisa, né? Aí transforma-se num abscesso mental. Então ele coloca como esse pensamento repetitivo que nós ficamos lembrando da culpa, tá? Ele se transforma num abscesso mental. O que é um abscesso? Tá? Vamos pensar no corpo. É algo, né? A pele ali que vai ter pus dentro, tá? Então nós se transformamos nisso, tá? A nossa mente se transforma como se fosse um abscesso mental. Então nós expelimos somente coisas ruins de dentro de nós, quando nós temos esse sentimento, tá? Envenenando-nos pouco a pouco, expelindo em torno, como eu acabei de dizer, a corrente miasmática de nossa vida íntima, intoxicando o hausto espiritual de quem nos desfruta o convívio. A feição de imã, que possui campo magnético específico, toda criatura traz consigo o halo ou aura de forças criativas ou destrutivas. Então, a nossa força mental, aquilo que nós pensamos, nós vamos atrair. Quando nós pensamos na culpa, nós atraímos tudo, mas também existe os pensamentos positivos. Então, quando nós estamos em oração, quando nós estamos equilibrados emocionalmente, quando nós estamos bem, nós também atraímos espíritos superiores e espíritos que têm a mesma sintonia conosco. É por isso que existe dentro do espiritismo que sempre coloca orai e vigiai, tá? E o Chico sempre colocava, que nem tem aquele ditado, digas que com quem andas que eu te direis quem és, né? E Chico ele colocava ao contrário, digas o que pensas que eu te direis com quem andas, tá? Então é exatamente isso, nós pensamos e nós atraímos. Então se nós pensamos coisas positivas, como o perdão, ou mesmo o auto perdão, tá? Nós estamos atraindo também para nós outras energias. Então, é por esse halo que estabelecemos as nossas ligações de natureza invisível nos domínios da afinidade. Então, sempre pensando que nós temos o controle do rádio, da frequência que nós estamos. Não é o rádio que tem o controle sobre nós que temos. E se nós temos esse controle das ondas mentais que nós estamos, né, emanando e atraindo, nós precisamos começar a repensar
na forma que nós lidamos com todos os problemas. Porque quando nós não conseguimos perdoar alguém, ou mesmo não conseguimos nos perdoar, tá? Nós vamos trazer para nós o sofrimento. Então, o Evangelho, ele vem trazer para nós exatamente de que nós somos seres falíveis. E a culpa, ela tem a ver com orgulho. E aí muitas pessoas vão falar, mas como com orgulho? Tá? Se eu estou me sentindo culpado, como é que vai ser o orgulho? Orgulho, por quê? Porque você se acha tão um ser que não pode errar, que você se culpa quando você erra. E perfeito, nenhum que está aqui é. Nós somos seres falíveis, nós erramos e nós precisamos aprender com os erros. Nós não temos que ficar olhando o retrovisor o tempo todo ou vivendo lá no passado através dos nossos erros. Nós temos que aprender sim com os erros e aí seguir em frente. O que Jesus ele quer que nós façamos? Que nós nos levantemos e seguimos em frente. É isso que ele quer. E nós vamos ter muitas quedas durante essa existência e em outras, como nós já tivemos. Mas o importante é seguir em frente. É não se acomodar nesse sentimento de culpa, de que eu não consigo fazer nada, eu não consigo mudar, né? Eu sou assim, eu sou uma pessoa imperfeita, ou essa autopunição o tempo todo, né? Se punindo das coisas. Eu preciso fazer de forma diferente. Eu preciso reparar. E como que eu vou reparar? Através do amor, do trabalho no bem. Só que como primeiramente eu vou reparar? Me sintonizando, orando mais, né? Mudando meu estado mental, participando de uma casa de oração, fazendo estudos para mudança interior. Porque se eu não me conheço, como que eu vou saber lidar com todos esses sentimentos? Porque eu nem identifico a culpa daí em mim, se eu não me conheço. Então, eu preciso permitir, eu errei, né? Eu não fiz o que eu deveria ter feito, tá? Mas eu preciso me levantar e seguir. Eu não posso ficar com pena de mim mesmo e não fazer nada. Porque quanto mais eu me demoro, tá, para reparar, para eu me reerguer e seguir em frente, maior é o sofrimento. Quanto tempo dura o sofrimento? Quanto maior, né, o tempo de a pessoa seguir em frente. Se a pessoa ela fica ali e quer ficar acomodada, porque é acomodação. Quando nós ficamos ali nos punindo, né? E não fazendo nada, é acomodação. Porque é mais fácil eu ficar me punindo. É mais fácil eu só reclamar das coisas do que eu seguir tentar ser uma pessoa diferente. Ah, mas eu não vou conseguir ser diferente. Mas eu vou tentar, né? Que nem ele coloca ali, eu vou trabalhar tanto no bem para o outro, né, para mim ali, para que eu possa evoluir mais, estudando, fazendo as coisas, que em algum momento aquilo vai ser automático. Eu sigo tanto que eu não sinto mais. Vamos pensar, vou dar exemplo de 3 do Evangelho que erraram, tá? Se Paulo de Tarso, quando ele teve um encontro com Jesus lá, tá? Antes de entrar na cidade,
ele tivesse ficado na culpa, o que seria de todo o evangelho, de toda a propagação do evangelho? E aí Paulo, ele se ajoelhou, né, e falou: Senhor, o que queres que eu faça? E Jesus falou o quê? Erga-te e entre na cidade, que lá vai ser dito o que é para fazer, que é através do trabalho, né? É através do trabalho que ele ia se redimir de tudo. E ele matou um monte de gente, mandou matar um monte de gente. Não foi uma culpinha né, pequena. E que nós, muitas vezes, uma culpinha pequena, nós não conseguimos não fazer nada da nossa vida. Maria Madalena, tá? Madalena também. Olha, né, dentro dela toda a culpa, todo o remorso pelo comportamento dela. E depois ela foi a extensão do amor, a renovação íntima dela. Simão Pedro, que negou Jesus lá 3 vezes. Se ele tivesse ficado na culpa, ele não seria depois o que desenvolveu todo o amor e ajudou. Tanto que Jesus, 3 vezes ele pergunta para Simão Pedro, ele fala exatamente: Pedro, você me amas? Sim, né? Sim, mestre, eu te amo, né? Então apacente minhas ovelhas. Aí ele pergunta de novo: Pedro, você me amas? Sim, mestre, eu te amo mais do que tudo. Então apacente minhas ovelhas. Pedro, você me amas? Sim, mestre, eu te amo. Então apacente minhas ovelhas. 3 vezes também. Tá? Então, nós só a partir da reparação, é do trabalho em fazer exatamente o contrário daquelas nossas dificuldades. Porque cada um tem as suas dificuldades, mas nós precisamos seguir em frente, sem pena e sem sentimentos de culpa. Aí, operando a fundamental em regime de circuito, como eu falei, por ela incorporamos, quando moralmente desalentados, os princípios corrosivos que emanam de todas as inteligências encarnadas ou desencarnadas que se entrosem conosco no ambiente de nossa atividade e influência. É nesse estado negativo que, martelados pelas vibrações de sentimentos e pensamentos doentios, é como se fosse martelado a culpa, tá? É esse sentimento, ele fica martelando em nós. Atingimos o desequilíbrio parcial ou total da harmonia orgânica. Então, não só, primeiro no nosso perispírito, tá? Então é primeiro no nosso nível mental. E aí nós desequilibramos tanto as nossas células, né? Tudo ali, que nós vamos também adoecer fisicamente. Então, no total de harmonia orgânica, enredando o corpo e alma nas teias da enfermidade, com a mais complicada diagnose da patologia clássica, que são as doenças. A noção de culpa, com todo o séquito das perturbações que lhes são consequentes, agirá com os seus reflexos incessantes sobre a região do corpo ou da alma que corresponda ao tema do remorso que sejamos portadores. E aí a gente sabe da psicossomática, né? Então as doenças do corpo têm a ver com estados emocionais. Então a gente sabe disso, né? Mas aqui está explicando espiritualmente, tá? Então, então nós, com aquele sentimento, com aquele remorso que nós temos, se nós permanecemos por muito tempo dessa forma, nós vamos trazer doenças físicas. E aí os órgãos são exatamente aonde tem o nosso tema do remorso, tá? E aí, como eu falei antes do orgulho, tá?
Uma das formas, porque daí ele vai colocando aqui exatamente, então, como que nós vamos trabalhar essa culpa, então? Nós identificamos, nós sabemos dos processos, mas o que a gente precisa fazer, tá? Cair em culpa demanda, por isso mesmo, humildade viva para o reajustamento tão imediato quanto possível de nosso equilíbrio vibratório, se não desejamos o ingresso inquietante na escola de longas reparações. Por que ele coloca humildade viva? Lembra que eu falei que por trás da culpa tem o orgulho? Qual é, tá, o oposto do orgulho? A humildade, tá? É nos acharmos humildes ao ponto de falarmos: eu sou imperfeito, tá? Eu erro, sim, mas eu vou seguir em frente, eu vou mudar, eu vou ser uma pessoa melhor. Mas agora, se eu fico nesse orgulho, com esse sentimento de culpa ali, né, e não tento a mudança, eu fico no sofrimento. Então, só consegue ultrapassar, sair desse sentimento, desse complexo de culpa, com a humildade de que somos seres imperfeitos ainda. E todos erramos. Agora, eu permanecer no erro é outra coisa. Se eu sei, tá? Vamos colocar de novo no corpo ali em relação. Se eu sei, eu tenho uma gastrite, tá? Eu tenho uma gastrite. Se eu sei que eu, comendo determinadas coisas, ataca a minha gastrite, eu tenho a escolha? Não é? Não. Eu tenho a escolha de continuar comendo aquilo ou cuidando da minha saúde. E eu preciso cuidar de mim. E a culpa é um dos cuidados que eu preciso ter. Se eu percebo essa culpa, eu preciso mudar. Eu preciso me perdoar e perdoar o outro, né? Mas principalmente se perdoar. Porque essa culpa eu carregando vai trazer prejuízo individual, na família e social. E aí eu sou responsável por todas essas, não só a minha. Então, a única forma de repararmos, tá, os nossos erros é trabalhando no bem, fazendo algo de bom para o outro. E aí muitas pessoas vão perguntar: mas o que eu vou fazer? Né? Não sei o que fazer. Não sei o que fazer, né? Não tenho ninguém para ajudar, ninguém vem na minha casa para pedir nada, né? Não tenho o que fazer, o que eu vou fazer? Não é somente isso, gente. Não é somente coisas materiais. Quando nós acabamos dizendo que é para trabalhar, tá? Não é só em busca de dinheiro também. Não é isso que nós estamos falando. É trabalhar no bem. Quando eu estou no meu ambiente de trabalho, que eu possa realmente seguir o meu dever dentro do meu trabalho, eu ser bom naquilo que faz, tá? Eu ser caridoso naquilo que eu estou trabalhando, tá? Eu fazendo o meu melhor, eu estou dentro do dever. Eu dentro da minha família, eu controlando as minhas tendências negativas, eu estou dentro do meu dever. Dando amor, né? Dando respeito às pessoas da minha família, né? Dando respeito ao meu próprio corpo, também eu estou dentro do dever. Então, é que nós procuramos o trabalho, né? Algo sempre fora, muito grandioso. Quando nós encontramos alguém e alguém está triste e nós percebemos que aquela pessoa está triste e nós não falamos nada porque nós estamos com muita pressa. Nós estamos falhando com o nosso dever. E a culpa veio, devia ter conversado, né? Mas vem.
E aí a gente se culpa, né? Só que em vez de ficar se culpando, nós precisamos o quê? Reparar. Então, quando encontra de novo aquela pessoa, escuta, aquele dia você veio, né? Eu vi que você estava triste, está acontecendo alguma coisa? Lembre-se, reparar antes de ter prejuízos para outros. Porque se tiver prejuízo, você tem que expiar. Então, e a expiação é o sofrimento. Então, reparar é muito mais fácil do que expiar. Só que é um processo, né? Então, arrependimento, expiação e reparação. Então, eu gostaria que vocês não esquecessem disso, tá? Que esses são os processos que nós precisamos passar. Então, que possamos todos reparar as nossas faltas o mais rápido possível, enquanto os nossos inimigos estiverem conosco no nosso caminhar. Porque depois que eles se forem, nós não temos mais como reparar nessa existência. E aí vai ter que expiar. E aí eu quero falar só, fazer uma pergunta, né? Por que ainda permanecemos na prisão se as portas sempre estiveram abertas? Por que nós continuamos nessa prisão da nossa consciência, dessa culpa, tá? desse ser culposo, se Deus sempre deixou as portas abertas? E muitas vezes nós ficamos nessa punição e que nem é a expiação, é nós que estamos ali nos prejudicando mesmo. Então, se perguntem, é realmente uma expiação, ou uma prova que eu preciso passar nessa vida? Ou sou eu que estou fazendo isso? Lembre-se, as portas sempre estiveram abertas. Então é isso, espero que vocês tenham entendido, né? O que a exposição ali, as reflexões sobre esse texto, eu achei muito importante o texto. Então é no livro, se alguém tem interesse. Esse livro, inclusive Pensamento e Vida, ele fala que Chico acaba trazendo como um manual de todos os espíritos antes de reencarnarem. Então ele vai ter vários capítulos e cada um trabalhando algo. Então ele fala que é um manual dos espíritos antes de reencarnarem. É Pensamento e Vida, esse livro, tá? Então,